bem? Hoje eu estou aqui com o Matheus novamente. Matheus, meu namorado. Mais doce. Yes! E agora são mais 3 trufas, dessa vez feitas na forminha no molde, do jeito convencional. Olha só. Tira a tampa, tira. É a trufa de cookies e creme, doce de leite e morango. Que é a que eu tô mais Ansioso. porque se a Carol é a doida do coco, eu sou a doida do morango. Não, doida. Ui, doida! Eu sou o doido do morango. E não se esqueçam de nos seguir todas as redes sociais para não perder nada. Tá tudo aqui embaixo, não tem erro, é só clicar. 1, 2, clique, 3, clique, 4, clique, vai clicando. Seja feliz. Então, se você quiser ver como fazer essas trufas, é só continuar assistindo o vídeo. Eu vou começar mostrando como fazer o recheio da trufa de cookies e creme. E para isso você vai precisar de 50 gramas, que é aproximadamente metade de um pacotinho de biscoito de chocolate, daqueles biscoitos amanteigados, que é o que eu estou utilizando aí. E eu acabei, como eu não sabia a quantidade certa que eu ia colocar, eu peguei 100 gramas, mas você só precisa de 50 para fazer a receita, que vai estar lá no post do blog, já vai estar as quantidades certinho. Então é só colocar o seu biscoito dentro de um saquinho. Eu coloquei em 2 para não ter perigo de furar, e utilizar um objeto mais pesado para quebrar, esmagar e fazer um farelo. Então, se você quiser saber todos os ingredientes, as quantidades vão estar lá no post no blog, e também vai ter uma estimativa do custo de cada trufa. Então, se você quiser ter ideia de fazer para vender, ou quiser saber curiosidade de quanto que eu gastei para fazer as trufas, é só ir lá no post. Depois que o biscoito já estiver em formato de pó, é só colocar em uma forma para levar ao forno por entre 10 a 15 minutos, na temperatura 160 a 180 graus. Isso vai fazer com que o biscoito fique mais crocante, né, dentro do recheio da trufa. Depois que você tirar a sua forma do forno, é só fazer o ganache. E para isso, coloque no recipiente que possa ir no micro-ondas o creme de leite e o chocolate branco e leve por 30 segundos, mexe, até que todo o chocolate tenha derretido. Depois que o ganache estiver pronto, é só misturar manteiga derretida no farelo de biscoito que saiu do forno. Isso vai fazer com que ele continue crocante dentro do ganache. Então, é só misturar. Como eu disse, eu fiz muito, então eu só acabei misturando metade, mas lá no blog a quantidade vai estar certinho, então você joga tudo e só mexer até a mistura ficar homogênea. Depois que o recheio esfriou, eu coloquei num saco para confeitar. E essa parte opcional você pode colocar nas trufas individuais com a colher, não tem problema nenhum, eu só acho mais fácil. Então é só encher o saco e depois arrumar a quantidade do recheio e torcer e tá pronto o recheio. O recheio de doce de leite é o mais fácil de fazer, mas para isso você vai precisar cozinhar o leite condensado. Você só pode cozinhar o leite condensado em lata e precisa retirar toda a embalagem de papel, porque o papel ele pode se dissolver e entupir os buraquinhos que sai a pressão da panela e a panela explodir. Então tem que tomar cuidado com isso. E eu deixei o meu leite condensado cozinhando por 15 minutos depois que pegou pressão em fogo alto. E não se esqueça de colocar um suco de limão ou vinagre, nesse caso que eu estou utilizando, porque vai evitar que a panela fique preta por dentro. E só abra a lata de leite condensado depois que ela estiver completamente fria e muito cuidado para abrir a panela de pressão, só depois que sair toda a pressão. Depois que esfriar, é só abrir a lata e está pronto o recheio. E adivinhe, eu vou colocar dentro de um saco de confeitar para ficar mais fácil, então é só repetir os mesmos passos. E agora o último recheio, que é o da trufa de morango. E você vai precisar apenas de chocolate branco e morango. Então o morango é só você cortar o talo e cortar ele ao meio. E você vai colocar ele na panela, encher a panela de água e escorrer a água na pia. E essa vai ser a água que vai ser utilizada para cozinhar os morangos. E feito isso, você vai ligar o fogo e vai tampar a panela. E para não queimar, você vai precisar ficar abrindo várias vezes, repetidas vezes, e mexendo. Isso até o morango cozinhar completamente. Como a minha panela era o fundo era muito largo para a quantidade de morango que eu estava fazendo, eu troquei de panela porque estava queimando um pouco. Então você vai repetir esse processo de fechar a tampa e ir mexendo até o morango chegar nessa consistência. E aí é só acrescentar o chocolate branco e com o calor do morango ele vai derreter um pouco. E se ele não derreter completamente, você vai ligando em fogo baixo e vai mexendo e vai desligando com cuidado para não queimar o seu chocolate, porque o chocolate é muito sensível e ele queima muito fácil.
Quando todo o chocolate estiver derretido, o seu recheio de morango está pronto. Se você quiser uma cor mais intensa, é só colocar um corante, mas eu achei que não precisava. Então, ficou assim. E adivinhem, eu vou colocar num saco de confeitar para ficar mais fácil de rechear. Então, é só repetir os mesmos passos que eu já falei antes. Colocar no saco, torcer e está pronto para ser usado. Para esse trufa você vai precisar de chocolate. E se você não quiser ter nenhum problema com temperagem, é só comprar chocolate fracionado ou hidrogenado. O problema é que o chocolate fracionado ou hidrogenado não é tão saboroso. Então, para derreter o chocolate, ou fracionado ou verdadeiro, que é o que eu estou utilizando, você vai cortar em pequenos pedaços, levar ao micro-ondas por intervalos de 30 segundos, depois mexer 30 segundos, mexer 30 segundos, até o chocolate estiver completamente derretido. Então, se você não tiver o termômetro de doces, como eu não tenho, você vai enfiar o seu dedo dentro do chocolate. E quando você enfiar o dedo e não sentir o chocolate nem mais quente, nem mais frio, você vai colocar um tablete de chocolate que está endurecido, que nunca foi utilizado, né? Nunca foi derretido previamente. E você vai misturar esse chocolate dentro do seu montante de chocolate maior, até que você enfie o dedo e sinta que o chocolate está na temperatura mais fria que é seu dedo. Então, você vai retirar o que sobrar do seu tablete de chocolate e o seu chocolate está temperado. Para essas trufas, eu estou utilizando uma espátula para encher e é a forma de acetato da BWB a tamanho 90. Então, é só você encher o chocolate. Eu não vi que não estava no quadro da câmera. Encher as formas com chocolate. Se você tiver mais chocolate, se você quiser encher elas até o topo mesmo, você pode encher. Esperar um pouquinho e depois tirar o excesso batendo dentro do seu pote de chocolate. Feito isso, é só limpar o excesso e levar à geladeira para endurecer. E só para variar, eu estou colocando o chocolate dentro de um saco para confeitar, para ficar mais fácil na hora de cobrir a outra parte, mas você pode fazer com uma colher sem problemas. Depois que o seu molde estiver endurecido, o chocolate no seu molde estiver endurecido, é só tirar da geladeira e rechear. E o importante é não colocar muito recheio, deixar um espaço, porque senão a sua trufa vai acabar quebrando. Feito isso, é só cobrir com chocolate e alisar a superfície com uma faca ou uma espátula e levar à geladeira para endurecer. E depois é só desenformar. E para você tirar da geladeira para desenformar, você vai precisar que a sua parte de baixo da trufa ela esteja completamente branca, meio embaçada. Nesse ponto é só tirar da geladeira e ela deve soltar facilmente. Uma dica para desenformar é fazer a desforma em cima de uma forma que já esteja preparada com papel manteiga. Dessa forma a sua trufa não vai grudar. E agora é a parte de decorar as trufas. Então, para as trufas de doce de leite eu estou utilizando esse pó, chama pó mágico para decoração dourado. E eu só estou fazendo uma listra. Se você tiver o pincel para culinária, você pode utilizar. Eu estou fazendo uma listra com o dedo mesmo. Para a trufa de morango, eu tinha chocolate hidrogenado branco aqui em casa. Eu derreti e separei em 2 vasilhas e eu comprei corante rosa. E o corante não pode ser em gel para chocolate, tem que ser o corante à base de óleo. Então eu coloquei uma quantidade muito grande em um potinho para ficar com uma cor bem forte e um pouco menos no outro para ficar uma cor mais clara. Então eu coloquei as 2 cores em sacos para confeitar, cortei a ponta e eu decidi fazer listras em uma direção de uma cor e na outra direção de outra cor. Para quando você for tirar não ficar os pedacinhos das listras, é só passar uma faca antes de secar. E aí é só fazer com a outra cor no outro sentido. E é opcional você jogar glitter por cima, mas dá todo um efeito, um charme. E eu utilizei esse glitter que eu já tinha aqui em casa, chama pó mágico para decoração na cor pérola. Uma coisa assim. E para decorar a trufa de cookies e creme, eu imprimi esse template de corações e vai ter lá no post do blog se você quiser imprimir também, do tamanho que eu estou utilizando. Então eu colei, se você quiser, você não precisa colar. E eu colei a folha e o papel manteiga em cima dos corações. Como eu tinha 13 trufas de cookies e creme, eu só fiz um pouco e eu fiz a mais do que eu precisava. Então, com o restante que sobrou do papel manteiga, eu decidi fazer um cone, um saco para confeitar de papel manteiga. Então é só você pegar e marcar o triângulo
e cortar. Quanto mais quadrado ficar essa parte, mais certo vai dar o seu saco para confeitar de papel manteiga. Então é só cortar a metade dele no meio e aí você vai pegar e vai juntar os dois cantos do triângulo na ponta maior. E aí, se você tiver um quadrado, os três vão ficar perfeitamente um em cima do outro. Senão vai ficar meio um para baixo, um para cima, igual o meu. E aí é só você pegar e dobrar, dar um rasgadinho e dobrar mais um pouco. E aí eu estou colocando a fita para segurar, mas não deu muito certo. Esquece a fita. E é só colocar o seu chocolate. Eu estou utilizando chocolate branco. E é claro que eu usei o chocolate branco antes de tingir de rosa. E aí é só você encher. Cuidado para não encher demais, dobrar e está pronto para ser utilizado. Então você pega e vai, com a ponta fina, vai fazer os corações. E aí eu estou utilizando o farelo de bolacha para decorar e ficar mais temático, que é a trufa de cookies e creme. Feito isso, é só levar na geladeira para endurecer e depois você vai conseguir retirar facilmente do papel manteiga. Então essas são as minhas trufas de cookies e creme e eu estou utilizando a cor mais clara, de rosa, e é só ir fazendo vários círculos concêntricos para pegar a parte de cima da trufa e colocar o seu coração que você fez de chocolate branco. E você pode fazer isso com qualquer formato que você quiser. E está pronta a trufa de cookies. Então é isso. Esse é o jeito de fazer as trufas. E agora é a melhor parte, que é comer. Degustação. Então nós temos aqui as trufas. Metade pra cada. Eu vou começar pela doce de leite. Vamos começar pela doce de leite e vamos terminar na de morango. Então, qual foi o resultado? Qual foi a sua preferida? Eu preciso perguntar. Morango, 100% morango. A minha preferida foi de doce de leite, porque doce de leite é doce de leite, eu amo doce de leite. Eu sou doida do doce de leite e do coco. Eu acho que ficou morango, doce de leite e daí a de cookie creme. Não que a de cookie creme seja ruim, mas é que as outras duas eram melhores. Bom, gente, então é isso. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.